acho que as altas são direcional. Mas eu ouvi falar só que o sub que é omnidirecional. Não, na verdade teu sub não é omnidirecional. Não é que teu sub seja omnidirecional. Todas as frequências são omnidirecional. Só como a gente tem mais facilidade de criar acoplamentos e criar diretividade com a frequência alta, aí o cara fala, o sub é omnidirecional. Tudo é omnidirecional. Entendeu? Essa que é a treta que os caras ficam... Qual que é o valor do Homem-Formiga? Mano, eu não sei se eu vou falar, mano, porque os caras ficam enchendo o saco, não entende, ninguém provou o contrário até hoje, porque e assim funciona, os caras ficam enchendo o saco, entendeu? Mas esse daí, então, é o segredo da mixagem quântica, isso aí? Então, dos mais secretos do áudio? Então, quer saber? Vamos falar. Eu acho Segredo da mixagem quântica, módulo 1. Vamos voltar a gravar? Bota a gravar. Tá gravando já? Então, Rec. Rapaziada, vamos falar sobre a teoria do Homem-Formiga, então. Posturar, né, pra gravar, né? Rapaziada, vamos falar sobre o segredo místico da mixagem quântica. É o seguinte, teoria do Homem-Formiga. O que é a teoria do Homem-Formiga? É o que a gente estava comentando antes aqui. É o seguinte, a teoria do Homem-Formiga se baseia em quê? Frequência, simplesmente. Tem uma parada que a galera fala assim, o sub é omnidirecional, tira isso da tua cabeça, tá? Não é que teu sub, só ele, seja omnidirecional. Todas as frequências são, o sub também, tá? A questão é, como o sub, agora que você já sabe, o sub tem um comprimento de onda maior, a gente tem mais dificuldade de manipulá-lo ele para criar diretividade. Todas as frequências são exatamente iguais. Lembra quando eu peguei o cabinho e fiz lá a vibração? 20 Hz, 20 mil, só qual que é a diferença? O tamanho, só isso. Porém, pelo tamanho, se eu fosse uma formiga, as frequências lá de 1K, de 2K, de 5K, de 20 mil Hz, elas não dão a volta em mim. Se eu fosse uma formiga, elas dariam. Por quê? Porque ela seria maior que eu. Vamos lá então, vamos para um exemplo um pouquinho mais prático. Chegou a travar a língua aqui. A frequência de 2K tem aproximadamente o quê? 17 centímetros, né? 2K tem 17 centímetros, que é mais ou menos esse tamanho aqui da minha orelha. Então concorda? De uma orelha a outra, né? De um ouvido a outro. Concorda comigo que as frequências mais altas são menores que isso. Então elas são menores que a minha cabeça. Então elas têm dificuldade de dar a volta no meu crânio. Por causa do quê? Do meu tamanho físico. Isso aqui, ó. Beleza? Agora, as frequências mais baixas são maiores. 100 Hz tem 3,44 m. É maior que essa sala aqui. Entendeu? Então o que acontece? Ela dá a volta, então eu não tenho noção da onde ela está vindo. A frequência é menor, ela está vindo. Se eu tô com a mão aqui, minha mão é pequena em relação ao quadro que você está vendo aí. Fica fácil saber se ela está aqui ou aqui. Noção de diretividade. Se eu chegar muito perto e você não chegar mais a borda da minha mão, porque ela está muito grande para você, você vai perder a noção de diretividade. Mas não mudou nada, o que mudou foi a relação, a sua percepção em relação ao tamanho. Então fica muito fácil manipular uma frequência de 17 centímetros que cabe na minha mão, eu consigo manipular com objetos, porque dá volta, porque o nosso microfone dá volta algumas frequências ou não. A gente vai estudar isso aí em padrão polar, que tem o omnidirecional também não é tão omnidirecional assim, beleza? Então esse tipo de coisa a gente vai começar a entender que as frequências de comprimento de onda menor, elas têm dificuldade em dar a volta por simplesmente tamanho físico. Olha que segredo místico da mixagem quântica, beleza? Então essa é a teoria do Homem-Formiga. Se eu fosse uma formiga, todas as frequências do espectro de audição humano seria omnidirecional, porque seriam maiores que eu. Beleza? Rafael, se eu fosse um gigante, então, agora eu sou homem gigante, formiga gigante, o que ia acontecer? As frequências que seriam omnidirecionais, né? Todas são, né? Os graves, seria mais fácil de eu manipular. Por quê? Porque eles seriam relativamente menores para mim. Então, se eu tivesse, sei lá, 50 metros de altura, 3,44 metros seria o quê? Mesma coisa que 20 mil Hz, que 2K, seria uma frequência pequena. Então, a facilidade de você controlar, manipular e criar diretividade com as frequências depende do tamanho dela em relação a você, meu querido.